O autismo, atualmente, é um tema que está sendo muito falado, está muito na mídia, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas em serem diagnosticadas, em saber se tem autismo, se não tem. Algumas pessoas já estão familiarizadas com uma nova maneira de se referir ao autismo, né? Que é o transtorno do espectro autista, né? Então, as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas em relação a isso, porque algum tempo atrás o autismo era caracterizado mais por um quadro mais intenso do autismo. Seria aquelas crianças que não tinham fala, ficavam num ambiente muito isolado, e as pessoas tinham uma tendência, né, até das famílias, de isolar também essas crianças. Eu estou falando aqui de década de 60, 70, década de 80 também, né? E era um período da sociedade, nesse período, em que havia situações muito tristes até, né? Com as pessoas que trabalhavam nos serviços de saúde, né? À medida que o SUS foi expandindo, né? E atendendo cada vez mais pessoas em regiões cada vez mais distantes, ou mais isoladas, ou mais periféricas nas grandes cidades, né? E os trabalhadores de saúde encontravam crianças, muitas vezes, acorrentadas, né, dentro de casa, as famílias envergonhadas, né, e isolando, né, essas crianças. É claro que isso contribuía para que essas crianças tivessem cada vez mais dificuldade de comunicação e cada vez quadros piores, né, dos sintomas do autismo. Então, isso aí eram situações, né, em que as crianças elas ficavam muito isoladas e acabavam se isolando por consequência mais ainda, e não se acreditava, né, que as famílias, principalmente, não acreditavam que essas crianças pudessem ter uma evolução, um desenvolvimento, né, um crescimento, ter um aprendizado em relação às vezes até a questões profissionais mais para frente, né, com mais idade, né. Então havia uma tendência de a própria sociedade ficar isolando essas crianças, e elas, quando elas entravam na adolescência, acabavam ficando isoladas. E havia também instituições que às vezes se dedicavam ao atendimento do autismo, mas que eram muito influenciadas por essa mentalidade também, né, de afastar a criança e o adolescente do convívio social. Então, não se colocava as crianças na escola, né, porque se achava que ela não tinha capacidade para participar da escola, que não iria aprender. Então, uma criança autista, ela ficava em casa, enquanto os irmãozinhos iam para a escola, ela ficava em casa, né, isolada e com cada vez menos estímulos para o crescimento dela, né, para a evolução dela, né, para o desenvolvimento. Acabou proliferando instituições que davam como se fossem escolas para autistas, que, é claro, era uma tentativa de se amenizar o isolamento dessas crianças, instituições que se propunham também a dar um tratamento, a ajudar, né, que era uma coisa muito válida, sem dúvida, né, mas que, de certa maneira, por outro lado, acabavam reforçando essa atitude de afastar a criança da sociedade. E mais recentemente, com os estudos sobre autismo, a percepção, né, dos profissionais de saúde de que a criança precisava ser estimulada, a percepção de que autismo não era para ser isolada, né, mas sim o contrário, né, tinha que ser estimulada. E à medida que foram se conhecendo experiências com crianças autistas, que tiveram todo um processo de estimulação, que eram inseridas na escola, tendo apoio de tutores, de auxiliares de ensino, para ajudar essa criança na integração, né, com turma de coleguinhas, e ajudar a assessorar
essas crianças tarefas no aprendizado, né? Então, à medida que todas essas atitudes foram sendo tomadas, e a gente tem exemplos que vieram nessa época a partir dos Estados Unidos, né, onde houve muito dessas iniciativas inicialmente, né? Aqui no Brasil também, mas lá era mais intenso isso, né? Então foi se publicando, né, trabalhos dos médicos, dos psicólogos, terapeutas, né? E eles foram percebendo a necessidade, né, de estimulação e foram percebendo o impacto que isso tinha na vida dessas crianças. Então, quanto mais isso era feito, mais as pessoas, os profissionais conviviam com essas crianças e mais iam aprendendo sobre elas também. E aí isso resultou numa percepção de que havia crianças, também adolescentes, né, que não tinham aquele quadro mais intenso do autismo, da criança que tinha uma tendência a ficar mais isolada, às vezes situações em crianças que não desenvolviam a fala e que tinham uma dificuldade grande com o entorno social. Eles foram percebendo que havia crianças, né, que tinham uma fala, que se comunicavam, né, e que tinham mais facilidade no entorno social, mas que tinham ainda sintomas, apresentavam dificuldades que eram decorrentes de sintomas autistas, mas menos intensos, menos numerosos esses sintomas, né? Então começou a se pensar não na situação de autismo, né? Um autista falava, né? Começou a se pensar na ideia do espectro autista, né? Que seria uma situação em que a criança, o adolescente ou o adulto, ele tinha mais essa situação, ter alguns sintomas que representavam limitações, embora em outras áreas ele tivesse um desenvolvimento mais característico das outras crianças. Começaram a aparecer diferenças e aí começou-se com essa ideia do espectro autista, né, que seria uma faixa de crianças com situações diferentes, desde aquela que fica ali isolada, tem uma tendência maior a ficar isolada, a não desenvolver a fala, né, com dificuldades grandes de integração social, até aquela que é eloquente até nas palavras, mas que tem características, sintomas e perante a vida, perante o aprendizado, perante o relacionamento, algumas situações em que ficava caracterizado como se fosse assim, sintomas autistas. Então começou a se estudar que sintomas eram esses e aí daí surgiu a ideia de se caracterizar, né, o autismo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Seria o tipo 1 é a criança que, ou o adolescente ou o adulto, que tem sintomas mais leves e sintomas mais pontuais, que passam a interferir menos no global da vida dela. Ela passa a ter sintomas, mas que isso interfere menos na integração social dela, no global dela. E o tipo 2 seria com uma interferência um pouco maior, mas que possibilita também um convívio social, uma integração melhor, deixando o tipo 3 para aquela ideia da criança que inicialmente era chamada de autista, que é aquela criança que tem um transtorno mais global, ela envolve mais tanto a fala, quanto a integração social, quanto a dificuldade de sair do isolamento. Então, seria o tipo 3. Com tudo isso que eu estou falando, foi se evoluindo, né, e foram se criando métodos de trabalho com essas crianças, e daí surgiu também, né, a ideia de se ter um espectro, né, que você vai desde a criança que tem aqueles transtornos mais severos, né, aqueles mais médios, aquela que tem um transtorno que é mais leve, né, e à medida que os serviços de saúde foram se dedicando mais a isso, a desenvolver técnicas de compreensão, né, dessas pessoas, essas pessoas foram cada vez mais se integrando, né, à sociedade
E, inclusive, possibilitando que crianças com transtornos um pouco mais severos no início da infância, à medida que elas são integradas e estimuladas, elas vão tendo até uma evolução e melhorando, né, essas características, né, e vão cada vez se integrando mais, né? Então você tem situações de crianças que inicialmente não tinham fala, né, mas que depois, com todo esse trabalho de estimulação, de integração dela na sociedade, elas passam a ter fala, passam a desenvolver melhor a fala, passam a se comunicar mais, e assim por diante. Então se torna uma coisa assim, que você não pode aprisionar aquela criança e falar, não, essa aqui não tem fala, ela não aprende, não. O cérebro dela está funcionando, o cognitivo dela está funcionando, ela tá se desenvolvendo, ela está sendo estimulada, e ela pode, né, seguir se desenvolvendo na vida, desde que ela seja dada essa oportunidade, desde que a sociedade compreenda que ela tem suas características, e essas características, algumas características, ela não, pode ser que ela não venha a modificar, né, essas características, e como é mais difícil para ela, né, uma criança com alguns sintomas, né, ela tem mais dificuldade, né, hoje em dia se chama, algumas linhas, né, teóricas chamam de neurodivergentes, né, ou seja, o que é neurodivergente? Né, é quando a criança ela tem um modo de funcionar, um modo de ler o mundo, de entender, né, diferente da maioria das pessoas. Então, se tem uma criança dessa numa sala de aula, ela provavelmente tem 30 alunos, ela é uma que tem esse jeito diferente de ler o mundo, de compreender, né? Então, e que é uma coisa que não dá para você falar assim, você precisa prestar mais atenção, porque senão você não aprende, sabe? Às vezes tem situações que ela não vai ter esse aprendizado por causa dessa característica dela, né? E isso é uma característica autista, né? Ela vai ter alguma característica que é autista, que pode ser que ela não modifique isso, né? Mas pode ser que modifique à medida que ela vai tendo estímulos, coisa que pode fechar a criança num prognóstico, mas a gente tem que estar oferecendo a ela oportunidade de desenvolvimento dessas coisas, né, dessas aptidões, e à medida que essa criança vai crescendo, que se torna adolescente, adulto, se ela vai tendo todo esse trabalho de apoio, ela pode ser um adulto que pode passar a ter até a sua profissão, ganhar o seu sustento, desde que a sociedade saiba compreendê-la dentro das suas características. Esse que é o grande objetivo, né? Que é resultado da mudança do olhar, né? Você vê que lá no comecinho, lá na década de 40, né, 50, existia um olhar sobre o autista, né? Sobre aquela criança isolada que ficava lá, presa dentro do quartinho, escondida dos outros, né? Esse olhar foi mudando. À medida que se muda o olhar, você vai abrindo portas para aquela criança, você abre as condições de possibilidade, tem que criar condições de possibilidade, né? Como diz um colega meu, o Joel Birman, né, num livro dele, Estilística da Existência, ele fala disso, né? A ideia é que se crie condições de possibilidade. E isso veio sendo feito, né, porque esse olhar das crianças mudou. Então, o mundo para elas também está sendo mudado, né? Porque o mundo começa a olhar para essa criança de um outro jeito, com um outro olhar.